E hoje quem prega para nós é o coordenador do grupo de jovens Exército de Deus, o Danilo Pereira. Ele pregará sobre a palavra que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, dos versículos 38 a 42. Danilo, Deus te abençoe, te unge, te dê toda a graça e condição de nos trazer a palavra de Deus. Deus te abençoe. Boa noite, Francisco Júnior. Um grande abraço a todos que acompanham o programa Vivendo a Palavra. Hoje nós vamos partilhar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 38 a 48. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede e não te desvie daquele que quer te pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito, amarás teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo, sereis os filhos do vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensas tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sedes perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, nessa palavra que o Senhor veio trazer ao nosso coração, Ele vem nos chamar a viver um cristianismo verdadeiro. Um cristianismo onde brota do coração, da alma. Não um cristianismo vazio, um cristianismo sem vida. Um cristianismo onde eu tenho o direito de excluir, onde eu tenho o direito de fazer do outro um objeto. Mas um cristianismo verdade, um cristianismo que faz com que o nosso coração, o nosso ser em imagem e semelhança de Deus, se torne uma coisa verdadeira. Porque quando o Senhor vem falar ao nosso coração, tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar teus inimigos. Isso daí vai totalmente ao oposto do nosso ser cristão. E é importante a gente entender que esse ser cristão, quando o Senhor ele viveu a sua paixão e a sua ressurreição, depois os apóstolos, aqueles que seguiam Jesus, eles começaram a propagar a palavra de Deus, a propagar esse amor que esse Jesus tinha, que esse Jesus demonstrou. E foi uma coisa verdadeira, e não foram eles que se diziam cristãos, mas sim as outras pessoas que viam nele a imagem do próprio Cristo. E eles começaram a dizer cristãos, e ser cristão significa isso, ser outro Cristo. Ser outro Cristo, eu repito. Então, esse ser cristão, ser outro Cristo, é sim viver aquilo que Cristo viveu. E o Senhor viveu isso de uma forma plena, essa palavra. Não é uma coisa vazia. E é importante a gente entender também que aqui nós estamos falando do começo da vida pública de Jesus. O Senhor ainda, quando Jesus falou essas palavras, o Senhor estava começando a sua vida pública. Jesus estava começando a viver a pregação da palavra, começando a pregar o Evangelho, a divulgar aquilo que a boa nova a todos. E o importante é a gente entender também que aqui, até então, o Senhor ainda não tinha vivido a sua paixão. Mas só que Ele mostrou essa palavra de uma forma plena no altar da cruz, quando o Senhor foi erguido no altar da cruz. Quando Ele estava lá passando toda aquela dor. Imagina, eu fico imaginando no meu coração a dor que Jesus passou. Todo o sofrimento de Jesus, toda dor, toda angústia, todo escárnio, todo o sacrifício de Jesus. Mas tudo isso Ele fez com que valesse de uma forma plena na nossa vida. Através dessa palavra, quando o Senhor estava crucificado,
E quando aquele homem, ele olhava para aqueles que tinham escarnecido, aqueles que tinham pregado, e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aqui fala: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. E o Senhor deixou isso bem claro. Bem claro. Qual é o verdadeiro sentido de ser cristão? Na minha e na sua vida, meu irmão. O verdadeiro sentido de ser cristão é vivenciar de verdade a palavra de Deus. De uma forma plena, de uma forma verdadeira. E não de uma forma vazia, sem vida. E eu quero encerrar essa palavra, essa partilha minha, falando que hoje no nosso mundo, essa vivência da palavra, esse ser imagem e semelhança de Deus através da humilhação, através do amor, está sendo abolido do nosso meio. E é importante que eu e você, nós possamos trazer isso para a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso amor. Deus abençoe a todos, fique com Deus. Muito bem, Danilo. Que Deus nos abençoe e nos dê essa graça. Nós sabemos a dificuldade que existe, mas nós sabemos também que isso é uma questão de valores. Depende do que valorizamos. Se valorizamos o amor, se valorizamos a próxima vida, a vida no céu, então tudo aquilo que se faz neste mundo, que seja para nos ofender, nos perseguir, nos prejudicar, começa a ter um outro peso na nossa realidade. Então nós temos que sempre buscar essa avaliação, o valor que temos, como valorizamos, quais são os pesos, qual é a balança. E a balança é o amor de Deus na nossa vida. Deus abençoe cada um de nós para que saibamos viver essa verdade tão dura, mas de uma forma a efetivamente, a de fato, nos colocar na presença e na experiência com Deus.